Olá, olá! Nessa nossa conversa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre luto. Luto, ele é um processo emocional saudável e é um processo também importante para a manutenção da saúde mental. É um processo que se desenrola em função de uma perda. Ele se inicia após o rompimento de um vínculo e se estende até o período da elaboração, quando aquela pessoa enlutada, ela consegue retomar as suas atividades, né? Retomar as coisas que faziam parte da sua rotina, e ela então vai, de uma certa forma, retornando ao seu mundo externo. Ele é um processo importante para que nós possamos reconstruir, nos organizar, e que inclui também transformação, ressignificação da relação com aquilo que foi perdido. O luto, ele é um processo de transição, ele é um processo de adaptação. É um tempo que a gente poderia chamar e comparar a um processo de travessia. Ele é doloroso, especialmente na sua fase inicial, pós-óbito, né? Chamado de luto agudo. E ele é considerado por muitos autores o quadro de maior estresse vivido por uma pessoa. O processo do luto, ele envolve alguns momentos que eu quero nomeá-lo aqui, seguindo uma linha. Primeiro, vamos chamá-lo de uma forma didática também, de compreensão, vamos chamar de entorpecimento. É aquele momento quando a pessoa recebe a notícia, não acredita naquilo que aconteceu e nem naquilo que ela está ouvindo. E aí ela pensa, como assim essa pessoa morreu? Como assim? Se eu acabei de falar com ela? Não, isso não é possível, não. Eu falei com ela alguns minutos atrás. E o tempo vai passando e aí vão chegando uma diversidade de sentimentos. E esses sentimentos que vão chegando incluem raiva, culpa, desespero, né? São emoções muito intensas. Aí o tempo vai passando, vai se interagindo com a realidade e vai se dando conta que realmente aquela morte, aquela perda aconteceu. Então, alguns dias depois desse primeiro momento, se pode experienciar então o anseio e a procura. Quando vem aquela sensação forte de ausência, e a primeira sensação é de procurar aquele que faleceu, mesmo a pessoa já estando consciente da realidade que aquela pessoa não está lá mais. Algumas pessoas sentem o perfume, outros conseguem ouvir o barulho, como se aquele ente querido estivesse chegando em casa, como ele costumava fazer sempre, ou outras pessoas sonham com aquele ente querido. Então, essa é uma fase chamada de anseio e procura, é um momento chamado de anseio e procura, né? Nós temos também, para a gente compreender melhor o momento do luto, nós temos também a desorganização. Essa desorganização é aquele momento de tristeza que é recorrente, né, no período do luto, onde se conscientiza que não haverão mais novas experiências. E aí se começa a perguntar: e agora? O que fazer? E podem surgir sentimentos de raiva também. Como já se passaram alguns meses da morte daquele ente querido, as outras pessoas que estão ao redor não conseguem nem entender, às vezes, por que aquela pessoa enlutada está tão tristonha. Nossa, mas já se passou algum tempo da morte, né, do falecimento do seu ente querido, essa pessoa ainda está demonstrando tristeza. Ele é uma resposta esperada e prevista quando nós perdemos uma pessoa amada, quando um vínculo significativo ele é rompido, no sentido de não ter mais a presença física daquela pessoa que antes tínhamos aquele vínculo.
e a partir daquele momento não teremos mais. É um processo que é individual, mas ao mesmo tempo ele é coletivo, porque ele não toca somente a vida daquela pessoa que está estreitamente relacionada com aquela pessoa que morreu, mas ela toca a vida, né? É um processo que toca a vida de várias pessoas. O luto, ele é um período que ele precisa ser vivenciado. O luto, ele não deve ser negado àquela pessoa enlutada. Ela precisa viver o seu luto, ela precisa falar sobre a sua dor, ela precisa viver aquele momento, ela precisa sentir, ela precisa chorar. É o momento em que ela vai ter para elaborar a sua dor. A intensidade dessa experiência, ela vai estar totalmente vinculada ao tamanho do amor, ao tamanho do vínculo, ao tamanho da profundidade da relação que havia com aquela pessoa que se foi. O luto também, ele não se restringe somente a momentos de dor, a momentos de choro, àquele pesar, né, que acontece pós-óbito. No luto, pode-se encontrar não somente o choro, a dor, mas pode-se encontrar também a raiva, a culpa. A raiva, por que ele se foi? Por que ela se foi? Por que não fui eu que fui? Né? Ou a culpa, por que eu não fiz mais do que eu deveria ter feito? Ou então a acusação, a solidão, a sensação de desamparo. Existem também, no período do luto, as sensações que são físicas. E essas sensações físicas, elas acontecem e elas são tais como aperto no peito, falta de ar, falta de energia, secura na boca, dentre outras sensações também. Diante desse momento do luto, aqueles que estão ao redor podem facilitar o momento que aquela pessoa está vivenciando através do cuidado, através da empatia, através do apoio, através da demonstração de estar presente, ou seja, da demonstração de que se importa. Algo muito importante também, lembrar que existem pessoas que passam pelo momento do luto e elas necessitam de um cuidado especial, um cuidado oferecido por um profissional especializado. Isso é importante também, estarmos de olhos atentos, bem abertos, para que possamos entender o que aquela pessoa está passando, prestar atenção, né, no que ela pode estar vivenciando, se está sendo muito difícil para ela aquele momento, se ela precisa conversar com alguém especializado. Então, é importante estar com os olhos abertos e estar ali praticando realmente esse cuidado para que possamos direcionar essa pessoa para ter um cuidado mais especializado. Bom, eu espero que eu tenha contribuído com informações para você sobre luto. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, compartilhe. Um abraço!